Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título A Parábola do Construtor de uma Torre. Livro base para esta ministração é o livro do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 30, que nos diz: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. O contexto dessa parábola é a respeito da abnegação que o servo de Deus deverá ter em sua vida. Imediatamente antes de proferir essa parábola, Jesus diz: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. No que diz respeito, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus, então, expõe a parábola e usa como ilustração o desejo das pessoas em construir coisas. No caso específico, ele usa o exemplo da construção de uma torre. O foco de Jesus é comparar a forma como um projeto humano é realizado com a forma com que um projeto espiritual deve ser realizado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quais são as lições da parábola do construtor de uma torre para os nossos dias? Em primeiro lugar, essa parábola nos traz uma visão bastante ampla sobre os nossos planos na área espiritual e o que eles implicam em nossas vidas. Através dessa parábola, Jesus lança luz a respeito de como deve ser a atitude de seus servos diante dos seus caminhos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, devemos ter objetivos espirituais bem concretos.
No contexto dessa parábola, Jesus é seguido por multidões. Certamente, muitos estavam ali apenas por interesses particulares e não por interesse em Jesus e sua mensagem. Jesus, porém, consegue demonstrar àquela multidão que era positivo ter objetivos espirituais corretos e bem definidos. Porém, Jesus não os engana de que haveria implicações e um preço a pagar por assumir compromissos com Ele. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, tenha objetivos espirituais, mas com o pé no chão. Apesar do fato de ter objetivos espirituais ser algo positivo, Jesus não engana ninguém. E com essa parábola indica que devemos pensar muito bem nas implicações de sermos discípulos dele. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. A grande pergunta é: você já pensou e refletiu a respeito do preço que lhe custará ser discípulo de Cristo? Essa pergunta deve ser respondida sinceramente antes que assumamos qualquer compromisso com Ele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em quarto lugar, não pensar no ônus de ser discípulo de Cristo. Trará vergonha e mau testemunho. Da mesma forma que o construtor de torre deveria primeiro planejar para ver se tinha recursos para construir sua torre. O que deseja ser discípulo de Cristo precisa estar ciente da abnegação de vida que irá enfrentar. Caso não faça isso, fatalmente irá envergonhar o nome de Deus e sua obra diante das pessoas deste mundo. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas,
capítulo 14, versículo 29 e 30. Podemos também inferir aqui que se esse construtor fizesse tudo com sabedoria e terminasse sua obra, seria um bom exemplo para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E que essa palavra fale ao nosso coração. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.